Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris, olá a todos vocês. Esse filme é muito interessante, né? O assunto de hoje, e temos umas coisinhas para discutir, cheias de mistério, que combinam com o nome de um dos personagens do filme, e muitas mensagens encriptadas. Então, vamos devagarzinho que a gente chega lá. É com você, Cris. Bem, pessoal, vou ler aqui uma pequena resenha da Wikipédia, né? É, do Homem-Aranha Longe de Casa. Spider-Man Far From Home, ou como foi chamado no Brasil e em Portugal, Homem-Aranha Longe de Casa, é um filme de super-herói de 2019, baseado aí no personagem Homem-Aranha da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e Columbia Pictures, e distribuído pela Sony Pictures, sendo a sequência do Spider-Man Homecoming, de 2017, e o 23º filme do universo cinematográfico Marvel. Ele é dirigido por John Watts e escrito por Chris McKenna e Eric Summers. É estrelado por Tom Holland como Peter Parker, que é o Homem-Aranha, né? Ao lado de Samuel L. Jackson. No filme, Parker é recrutado por Nick Fury e Mistério para enfrentar ameaças de outra dimensão, enquanto ele está em uma viagem escolar para a Europa. Bem, Maria, que raios de nome é esse que você deu para o programa de hoje? A Teia do Mundo. Esse nome tem tudo a ver, né? Primeiro porque é Homem-Aranha e na mitologia nórdica a questão da teia do destino. Dentro do que acontece com o mundo hoje, nós temos a teia, a trama do destino sendo tecida pouco a pouco através de um trabalho profundamente estratégico. Afinal de contas, o que alguém vai tecer tem uma estratégia, tem um desenho, tem um projeto, e a estratégia é seguida. Mas, vez ou outra, dado aos caminhos que estão sendo desenvolvidos, essas estratégias são adaptadas. Então, há uma teia com caminhos, como eu costumo dizer, epistemológicos, aonde a teoria do conhecimento entra em ação. Não para a humanidade, porque a humanidade é mantida completamente no escuro, também porque quer, é mantida no desconhecimento, porque é uma zona de conforto para a própria humanidade, que também não se manifesta, buscando em grande proporção, claro que há, né, os que buscam, mas é uma proporção pequena, perto da massa que está adormecida, submetida ao desejo dos deuses, que comanda seu desejo sobre a massa que responde e obedece cegamente. Então, a teia do mundo é tecida pelas irmãs Nornes, que estão até acima dos próprios deuses. E essas teias são feitas para deixar com que, como a teia de Indra também, prendendo a humanidade nesse mundo que desconhece o que está acontecendo. Então, esse filme, na verdade, parecendo algo tão singelo, é o Homem-Aranha da Marvel, ai que divertido, engraçadinho, hahaha. Sério, contém um dos mais fortes conteúdos de revelação de plano, claro e evidente, para os que já estão enxergando. Por exemplo, os meus alunos do curso A Verdadeira História da Humanidade, esses que já fizeram o curso e continuaram no curso A Chave da Verdade, vão ter deste programa muito mais, uma mais ampla visão, porque eu vou ter que revelar umas coisas para vocês de pitadinha, né, com meu perfil no programa Despertos, e também pelo tempo que nós temos aqui, e também porque é um programa totalmente aberto, que essas coisas mais complexas têm que ser num curso. Mas o filme mostra bem qual é a teia que nos prende e, ao mesmo tempo, revela maravilhosamente
qual é a forma do despertar, do se libertar. Mas para isso, tem que haver uma luta muito maior interna do que externa, tal qual fez Peter Parker para se libertar, né, o Homem-Aranha, dele mesmo, da teia que ele mesmo permitiu ser preso, na qual ele permitiu se prender, mas que ele também estava ajudando a tecer, porque uma parte dele ficou inconsciente, até que então, através da luta, ele desperta. Então, é com você, Cris. Maria, agora fala sério. Dentro do universo da Marvel, o simbolismo corre solto. O que você pegou de imediato logo nas primeiras cenas do filme e que tem a ver com a Madonna? Isso é meio esquisito, né? Bem esquisito. Madonna, Maria? Fala sério. A Madonna, como várias do universo da música e ligados aos influencers da mídia, moda, como eu falei no programa anterior, estão criando uma série de situações, né, de filmes, vídeos, de músicas, de eventos, de logotipos que estão mostrando constantemente uma repetição para aqueles que têm olhos já cansativa de uma mesma simbologia que se repete sem parar. No Homem-Aranha não podia ser diferente. Então, logo de cara, surge já o famoso X, né? Madame X da Madonna, que eu já comentei em vídeos anteriores e falei muito amplamente das questões da simbologia da Madonna, especialmente no curso A Chave da Verdade, que foi meu último curso. Esse é onde eu mostro fortemente uma simbologia em análise, e eu vou continuar agora no novo curso, mostrando mais simbologia, porque é através dela que as pessoas têm que reconhecer como a memória está sendo implantada. Então, logo de cara, nesse filme, é colocado nas primeiras cenas, onde o Fury aparece de imediato, aparece um X atrás dele. Esse X está aparecendo em tudo que é lugar, tudo que é filme, tudo que é anúncio de eventos e por aí vai, shows, né? Temos entre várias simbologias hoje realmente satânicas que estão a cada vez mais sendo inseridas para gerar aceitação através daquilo que eu já falei também no webinar aberto no meu canal do YouTube. Eu falei claramente sobre a janela de Overton, que é aquilo que faz com que as pessoas, dentro do seu centro de créditos, analisa o que faz as pessoas, quais os motivos que levam as pessoas a rejeitar, quando localizam padrões que as pessoas rejeitam, tá aqui, né, ponto zero. Depois, esses padrões são sendo amaciados ao longo do tempo sem pressa, inseridos, reinseridos em níveis jeitosos, com outras caras e jeitos ao longo da história da humanidade, reinseridos, até o ponto em que aquele nível de rejeição passa a ser um nível de, bom, talvez, até o ponto em que a aceitação ocorre. Então, o que está havendo com a humanidade é essa mudança de padrão e implantação dessa simbologia que faz com que, as pessoas nem mais se deem conta de que isso está lá. 2, se veem, acham que é normal. Elas perdem o sentido da coisa, abrem mão da discussão, começam a falar, bom, é assim mesmo, então tá, deixa para lá, até o ponto em que passam a abraçar e executar aquilo que o símbolo está implantando como significado, porque todo símbolo tem uma significação. Então, o X tem uma série de informações, é muito mais amplo do que você pode imaginar. E ele está ligado com a nova versão messiânica que vem sendo construída pelo governo da nova ordem mundial, que é um governo filosófico, místico, é poder, né? É teocrático, ele é um totalitarista, será um poder que junta a religião, política e religião juntos, que trará uma visão messiânica,
uma visão salvadorista de um sincretismo simplificado de religiões. Então esse símbolo traz uma versão, desde o que se via da ordem osírica, né, Osíris, e o símbolo de um faraó, que os faraós seguiam sempre, filhos de Osíris, depois filhos de Ísis, mas esse símbolo assim era o faraó como ordem, depois essa que cruzava, né, Alto Egito com Baixo Egito, entre outras coisas, ao mesmo tempo a simbologia mística seria a questão do V, né? Então, a mulher e o homem, você tem os dois, você junta uma visão de compasso e esquadro, né? Ao mesmo tempo, leva o símbolo do nome deste que se apresentará como um líder, messiânico ou não, mas será um líder e já está, já nasceu, né? Isso eu conto na Chave da Verdade, mostro todas as evidências da onde saiu, porque, né, é este ser e tudo mais, e tem a ver com vários aspectos que estão sendo apresentados aqui. Então, o próprio Homem-Aranha, tem imagens que eu estou colocando para vocês aí, ele está dentro de, quando você para e tira as fotos, de símbolos onde que é nitidamente o esquadro e o compasso, e ao mesmo tempo, o símbolo, né, tipicamente masculino e feminino, que leva também à questão do X. O Senhor Mistério, né, o Beck, que esse sobrenome a gente já vai falar dele, né, ele também tem projeções daquele plasma verde com esse formato, quer dizer, todos os formatos são Homem-Aranha pendurado em Veneza, embaixo de uma ponte, aonde tanto as pernas dele como a ponte que está ao fundo, na frente, em direção à cabeça dele, também faz exatamente a mesma simbologia. Cada posição feita aí não é à toa. Um banner onde está o Beck, que é esse mistério, né, o Fury e o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, num triângulo perfeito, né, um tríptico, uma postura tríptica com um triângulo verde atrás, já vamos falar do que é o verde, né, como simbologia. Ao mesmo tempo, o Fury e a Maria, né, acho que é o nome dela, que tem uma sala, nitidamente, novamente, com os símbolos solares atrás, da antiga Mesopotâmia, com uma simbologia que é exatamente o símbolo de Semíramis, né? Que é o símbolo da Estátua da Liberdade, que foi inspirado em Semíramis. Então, isso tem a ver com Jesus, novamente, é um símbolo solar, é um símbolo messiânico, né? E está envolvendo novamente 3 áreas, então, portais trípticos. Temos sempre o número 3 presente. Outra simbologia, até um atrás do outro, pessoal. É tanta coisa que não dá nem para falar todos, né? E passa tudo muito rápido que as pessoas não veem. Até eu perdi várias coisas e chamei meus alunos. Falei, pessoal, vai pro cinema, anota tudo, vai ver isso, vê aquilo, anota tudo e viram até mais do que eu, que eles já estão muito bem treinados, né? Essas que foram, elas estão já num nível muito bom, enxergam muita coisa, o que foi excelente, né? Então, me ajudaram bastante, porque você tem que ver 2 vezes esse filme, pelo menos, para poder pegar tudo. Tem uma cena também do Homem-Aranha no Shattered Mirror, que se fala em inglês, né, que é naquele espelho, que tem uma simbologia muito grande, o espelho da alma fracionado, ou seja, quebrado, fraturado, onde ele se projeta em vários. Então, essa projeção de si mesmo em várias imagens representa até a situação do Peter, questionando, né, quem sou eu, o que eu quero ser. Então, é uma simbologia atrás da outra. Do Senhor Mistério, né, ou no Mistério, que é esse Beck, ele pega e projeta um poder de plasma que surge através de um triângulo com um olho no centro. E esse triângulo pulsa, né, ele se craquela em triângulos e às vezes assume a forma de uma estrela de Davi. Esse verde projetado, esse plasma que ele projetava, verde, Beck, é um dos sobrenomes também fracionados, variados, das famílias que são as famílias Rothschild, que são os que deram origem, não só, mas que patrocinaram
o surgimento da Ordem dos Illuminatis, donos dos bancos, sistemas bancários que tomaram os reinos, né, as famílias reais, como é o caso da Inglaterra, totalmente Rothschild, Holanda e por aí vai. Então eles tomaram o mundo, e eu conto toda essa história a partir do curso A Verdadeira História da Humanidade, continua no curso A Chave da Verdade, e vai continuar um pouco mais nesse curso que eu estou preparando agora, que vai sair ainda esse mês, no final do mês. Então, o que você tem lá? O triângulo, o olho, ligado aos Rothschild, o plasma verde ligado aos Rothschild. Então, o símbolo dos Rothschild é um símbolo, originalmente, que surgiu no gueto de Frankfurt, um símbolo vermelho, né? Então, era o escudo vermelho. Depois eles passaram, por volta de 1800 e qualquer coisa, 1810, 1800 e qualquer coisa, ocuparam uma, já, né, muito poderosos, uma gigante casa, né, um palácio de vários níveis, verde, na Alemanha. Então, essa casa verde lhes deu, então, uma configuração e o nome dela era Escudo Verde. Então, quando aparece o Beck, com esse sobrenome, o mistério. Então, o mistério está com esses Rothschild, com o triângulo com o olho, que tem a ver com a Ordem Illuminati, que é jesuítica, Rothschild e outra coisa a mais, que aqui eu não falo, mas tem a ver com essa questão messiânica, religiosa, mística, que está no curso A Chave da Verdade, aqui não se deve mencionar isso, né? Essa projeção de plasma verde, esse pulsar do triângulo, variando a imagem e a própria estrela de Davi, obviamente, está ligado ao mistério dos Rothschild na humanidade. E o X ainda tem outra conotação, porque tem vários cromossomos X, né? A herança através da mulher, geneticamente falando, tem a ver com uma questão filosófica religiosa, que é o retorno a uma origem, portanto está ligada a Shekinah, por isso que você vê tantas mulheres nos filmes, né, como heroínas, que é o retorno de alguns chamam de o sagrado feminino, mas sobre outra questão, outro ponto de vista, que é o que está no curso também, A Chave da Verdade, bem explicado, porque precisa de muitas horas para levar você, para você entender o porquê desse retorno, né, a condição do renascimento que eu contei se você olhar meus 2 últimos programas despertos, meu e da Cris, você vai entender melhor, então volta para os 2 últimos, vai entender o porquê eu falei, né, de uma coisa lá que se chamava de a redenção, então era um reset da humanidade de Colan, mas uma redenção para então uma transformação, né, de uma humanidade. Então, para isso, temos que voltar para o ponto zero, o marco zero do tempo, que também é representado pelo X. Então, se você pegar um filme da Lucy, né, aquele filme que ela toma umas drogas e Scarlett Johansson, e tem uma cena no Times Square, que por sinal tem o formato de X, né? No Times Square, e aparece o X atrás dela, com muita precisão. Ali é o ponto zero, marco zero, é o momento do zero, aonde as coisas zeram temporalmente. Então, o X está ligado também com o zero. Então, veja bem, tudo está sendo levado para quê? A compreensão de um reset da humanidade. Então, esse reset em inglês, né, reset em português, está sendo levado em função de uma mudança de um padrão mental, de uma queda do nível da consciência, transformando a humanidade em uma coisa mais bruta, para poder ser inserido aquilo que eu expliquei também nos programas anteriores, de um webinário muito grande que eu fiz, que se chama Transhumanismo, para se inserir os programas através de uma conexão tecnológica para adormecer definitivamente a humanidade. Então, essa simbologia toda carrega todo o plano. Quem está conhecendo
e conhece toda essa informação, como é apresentado para os meus alunos através do meu curso, dos meus cursos, consegue entender tudo isso claramente. Por um lado, é doloroso ver tudo que está sendo preparado. Por outro lado, é fascinante estar consciente disso, porque a única maneira de transformarmos a realidade é sendo capaz de faceá-la. E para você facear a realidade e transformá-la, você tem que enxergar claramente o que está acontecendo na sua frente. Aqueles que têm medo e os que dizem, eu não quero saber disso, né? Esses aí temem. Esses que temem serão os primeiros a dormir, a adormecer e cair nesse plano do jeitinho que o filme mostra, né? É isso aí, Cris, é com você. Maria, falando ainda mais seriamente, aí, as cidades onde a história se passa são todas muito suspeitas. Eu estou com a nítida impressão que elas não foram escolhidas apenas por serem bonitinhas para as filmagens das férias na Europa. Tem coisa aí. Certo, Maria? Diz aí, Maria. Com certeza tem, Cris. Tem Praga, Veneza, Amsterdã e Londres, pelo que eu anotei aqui, né? Todas elas estão mencionadas, toda a historinha que aconteceu aí, ligada exatamente a toda essa simbologia, aos criadores dessa simbologia, a esses Rothschild, mas os que vieram antes deles e que os patrocinaram para ficar desse tamanho e que ocorreu uma fusão com esses que os patrocinaram, né? Gerando que hoje você tem aquilo que eu chamo de abrir aspas, eles fechar aspas, que são os donos do mundo, porque a humanidade adormecida deixou que eles comandassem estrategicamente todos os terrores do mundo, fazendo com que fôssemos jogados para esses lados, comandando principalmente a parte religiosa, implantando as mentiras da religião para a dominação da mente, a ilusão, porque o homem precisa de uma ilusão como essa, seu cérebro foi realmente configurado para isso, isso está na história da origem do homem, o cérebro do homem foi configurado para ter deuses, para seguir, para obedecer, para ser servil, né? Portanto, essa parte toda é fácil de ser mecanicamente utilizada, manipulada, porque faz parte da mente do homem adormecido. Porque o homem que desperta, o homem que realmente está consciente de si mesmo, de todo esse jogo, ele não cai mais nisso. Ele não precisa mais de centros de credo, de padrões que o dominem, não busca mais um salvador, não busca mais um Deus, mesmo que ele não diga que é, né? Não, eu não quero nada disso. Ah, passou lá um famoso religioso, já vai babando atrás, entendeu? Diz que não, mas é. Então, aquelas pessoas que realmente despertaram através do conhecimento, porque não há outra forma de despertar a não ser através do conhecimento profundo, porque senão será a troca de um credo por outro e nada vai mudar, né? Então, o que você tem nessas cidades é a origem. Veneza é a fonte original desse padrão que vem da Roma antiga, que de Roma foi para Constantinopla, de Constantinopla foi para Veneza, essa é a sequência, da Veneza foi para Holanda, de Veneza foi para Holanda, claro que ocupou outras cidades da Itália, né, mas esses são os pontos principais, da Holanda espalhou-se para Londres e criou o Império Britânico, aí já ocorreu a fusão, né, desde Veneza começa a fusão oficialmente. Depois, quando passa para Amsterdã e surge então a questão de Londres como império no século XVI para XVII, aí sim é que nós temos os Rothschild surgindo, né? Especificamente não como eles em si, mas sim como os que já estavam vindo juntos, fundidos com essa nobreza. E oficialmente no século XVIII é que surgem esses Rothschild, mas esses judeus que não são judeus religiosos especificamente, assim, se passam por judeus,
mas atuam com um outro foco, um outro objetivo, uma longa história aí para descrever, que um dos locais onde eles se sediaram e fizeram grandes planos, inclusive de lá trabalhar e manejaram para gerar o que geraram na própria Rússia, né, derrubando o czar, instalando ali o socialismo, o comunismo na Rússia, é o pessoal que estava em Praga. Então, todos esses locais, essa turma que estava em Praga, porque foi tudo criado e manejado por eles, né? Então, Praga, Veneza, Amsterdã e Londres, não podia ser mais perfeito o recado. O recado, as cores, o padrão, o nome, Beck, mistério, tudo perfeitamente bem claro, os símbolos, né? Dizendo claramente, nós estamos aqui, nós fizemos isso, e nós estamos fazendo tudo isso que está nesse filme, eu vou explicar já já. É com você, Cris. Peter Parker se mostra irresponsável e sem comprometimento com a sua missão heróica, logo na primeira parte do filme, o que gera uma baita estresse com Nick Fury, da organização chamada The Shield. Porque ele se comportou assim e o que isso tem a ver conosco, a humanidade da Terra. O Peter tinha, nesse filme, uma característica não heróica, naquele momento em que ele se sente perdido entre o eu, ego, veja bem, o dilema dele é assim, ele é um herói, ele tem a alma de um herói, não é só porque ele foi picado por uma aranha estranha, radioativa, transformista, que ele teve uma alteração genética, transhumanismo, e se transformou em um ser poderoso e forte. Não, ele poderia ter se transformado em um bandido, né? Não, ele se transformou em um herói, porque a alma dele é heróica, né? Não há herói que se transforma em bandido sem ser bandido em sua alma. O bandido só usa a desculpa, uma desculpa, para se transformar em bandido. E o herói, que é verdadeiramente herói, será sempre um herói. Então a discussão de Peter Parker para ele mesmo foi o tempo todo uma discussão do seu ego, dada a sua idade, 16 aninhos. Peter estava conhecendo seus hormônios. Seus hormônios começam a mandar nele. Então esse é outro recado, né? É só manipular os hormônios do homem, neurotransmissores, hormônios, através de uma série de sistemas de manipulação que o homem está em conflito, porque a sua consciência física, a mente terrena, o comanda se ele não tiver consciência. Então, a briga de Peter era uma briga de consciência. Ele estava realmente numa luta interna de eu quero namorar, eu quero tempo pra mim, caramba, eu só tenho 16 anos, né? Me deixa, eu não quero ser dos Avengers, não, eu quero viver minha vida. Você é dos Avengers? Não, eu não sou, né? Dos Vingadores? Não, eu não sou, ele falava, sendo que em um momento anterior, em outros filmes, ele queria ser dos Avengers, né? Mas a partir do momento em que ele se interessa pela namorada, a MJ, ele passa a querer viver um momento de vida com ela e começa a achar que ser um herói é um fardo muito pesado em suas costas. Daí vem a questão de por que ele se comportou assim. Porque ele é uma criança praticamente, ele é um adolescente de 16 anos. E um adolescente é facilmente manipulável, principalmente através da manipulação de seus hormônios, né? Isso é a humanidade da Terra vem sendo transformada, regredida em uma criança. Eu já falei isso em vários programas, em vários webinários, que hoje a idade emocional, mental emocional da massa está variando de 5, 7 anos até nos 16 anos, como é o caso do Peter aí. Então nós temos hoje uma massa infantilizada, cheia de hormônios, querendo apenas as coisas ligadas aos chakras da base e sexual, e não nada mais. Então a humanidade foi regredida em vibração. Essa humanidade que abaixou até aí é a massa inculta, a qual obviamente não é dada a cultura, mas que também não tem desejo por ela, eles estão em ressonância com isso.
A questão que salva Peter é que ele é um herói. E ele já travou boa parte da jornada do herói, a jornada do desafio, da responsabilidade, né? A primeira coisa que acontece com o Homem-Aranha, lá naquela série mais antiga lá, é quando o tio dele fala para ele, com grande poder vem uma grande responsabilidade. Peter Parker sabe disso, mas os seus hormônios o puxam para esquecer disso. E é aí que ele faz umas besteiras e negligencia toda a responsabilidade, até que o Homem de Ferro, né, deixou para ele, já que ele não estava mais aqui na Terra, tinha morrido, né, no último filme, ele deixa para o Peter Parker os seus óculos com a inteligência artificial, que era uma grande responsabilidade, porque era um grande poder o que ele estava recebendo. Então esse conflito é o conflito pelo qual passa a massa hoje. É o conflito através do qual alguns aceitaram exigir o seu poder, redescobrir o seu poder pessoal, mas sob a troca de assumir uma grande responsabilidade. E boa parte fica fugindo. Não, eu sou espiritualista, não quero saber de política, sou espiritualista. Boa parte fica fugindo. Fogem porque tem medo. Fogem porque não estão entendendo que este mundo só vai mudar, não é porque você faz em cima da montanha. Este mundo só vai mudar se você facear o mundo, souber colocar sua posição no mundo, souber realmente encarar o que está acontecendo, compreendendo o jogo. As pessoas não compreendem o jogo, estão sendo enganadas o tempo todo com desinformação, contra-informação o tempo todo, e a verdade está ali inserida, mas não conseguem reconhecer a verdade e tem uma baita preguiça de estudar. E quando estudam, acham que estão estudando, então vende o videozinho porcaria no YouTube, com assuntos absolutamente idiotizantes, que é o que eu vejo o tempo todo, as pessoas fazendo. Então, assim, a única forma de você enxergar e facear a realidade é você conhecer esse jogo. E para isso, demanda uma grande responsabilidade, encarar isso, colocar isso na sua vida como prioridade. Se isso não for prioridade na sua vida, você só está flertando. Igualzinho faz um adolescente flertando, negligenciando. E aí, se você perder o óculos do Homem de Ferro, eu quero ver se você vai conseguir recuperar, igualzinho o Peter conseguiu. Mas ele conseguiu porque ele é um herói. Se você não for verdadeiramente um herói, você não recupera. É com você, Cris. Maria, o filme utiliza os hologramas para criar ilusão. Uma ilusão, aliás, muito real de batalhas, ataques por monstros interdimensionais e a luta contra o mistério. Por que, para os que têm olhos e mente já treinados, enxerga claramente o que isso quer nos dizer e até o que nos espera no futuro? É um pouco do Dom Quixote, né? Você lutando contra moinhos de vento, se quebra todo porque você está enxergando a coisa errada. Ou é incapaz de lutar, ou tá lutando porque te jogaram para lutar e na verdade ali não tem nada para lutar. Então o que estão fazendo com a gente nesse filme é mostrando claramente os hologramas. Eles falam lá, né, o mistério, né, o Beck fala claramente lá que os hologramas têm que estar muito bem, que é feito por vários drones, a programação tem que estar muito bem feita, por quê? Porque para funcionar tudo tão perfeito que ninguém terá dúvida, 7 milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo serão enganados por um sistema holograficamente tão perfeitamente projetado que ninguém vai conseguir saber se aquilo é verdade ou não. Então, tem vários níveis para a gente entender isso. Primeiro é que nós já estamos vivendo num universo holográfico. E aquilo que nós experienciamos é o resultado da nossa mente. O centro de credo da massa
Aquilo que a humanidade crê, aceita, engole igual abaixo, os implantes de memória, que eu tanto falo disso nos cursos, né? Explicando onde saiu isso, como fizeram isso ao longo da história, como começou, como implantaram, quais são as técnicas, até em webinários eu expliquei isso longamente, né? Quem quer saber disso realmente tem que se inscrever no curso A Verdadeira História da Humanidade, O Segredo dos Deuses, é o nome do curso, traço, A Verdadeira História da Humanidade, porque são os deuses falsos, né, esses que se auto-ungiram, né, é que estão fazendo isso. Então, assim, o homem já vive no universo holográfico. Isso aqui é uma projeção daquilo que eu sou, só que eu sou é coletiva, a projeção é coletiva. A minha realidade individual, minha crença individual, altera parcialmente essa realidade, porque a minha bolha individual está inserida nessa bolha coletiva. Então, se eu sou diferente desse padrão, eu não só vejo claramente a programação desse padrão, como também sou capaz de alterar, vez ou outra, certos graus de aspectos que são manifestados, porque a minha bolha inserida lá ganha um grau de liberdade maior, porque minha consciência altera um pouco, mas não sou capaz, nem ninguém será, de alterar essa realidade como um todo, porque é necessário um quanto o suficiente, um ponto de mutação, para gerar um ponto de mutação, um número de pessoas suficiente enxergando essa realidade com os olhos abertos e toda essa mecânica para gerar uma dobra no tecido espaço-tempo e realmente separar terras, criando terras paralelas, onde isso tudo não é tão assim e gradualmente vai se alterando, embora essa terra, do jeito que estamos vendo hoje, indo realmente para um apocalipse humano, que é o que se busca através, eles estão buscando exatamente isso, é através desse abrir os olhos de um grupo suficientemente grande para gerar essa dobra de espaço-tempo, é possível alterar a realidade percebida por esses, né? Então, o que nós vemos aí é que, primeiro, a nossa realidade é um processo holográfico onde nós podemos interagir mente. A mente estrutura uma nova realidade. Ao mesmo tempo, o que nos é dado à nossa frente, o que nos é projetado, a mentira que nos é colocada, também é criada fantasiosamente, como Beck e a sua equipe criavam a fantasia de monstros, de terra, água, fogo e ar, né? Seres elementais gigantes e poderosos, né? Onde ele, então, como mistério super-herói, usava, né, as projeções Rothschild para manter a ilusão de uma luta, de um herói, de um salvador, que na verdade não era um salvador. Então o filme mostra o falso Messias se apresentando, querendo enganar a humanidade. O herói, que o Homem-Aranha, enfim, começa a se tocar do papel dele e começa a reagir, mas é nítido o padrão da mentira implantada e de como ainda vão nos enganar. Exemplo, a Batalha Celeste, a invasão de extraterrestres na Terra, né? Até hoje ninguém invadiu, né? Não fez nada. De repente vai, agora que eles sabem fazer essas tecnologias de lasers, internet, com os, né, satélites e os hologramas que já dominam. Ai, agora é que vai surgir um monte de ETzinho aí marvado, 4 cabeças, invadindo a Terra com patas de polvos querendo comer todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque vai ser uma holografia. E as pessoas ficam querendo ver o tal do ET que vai descer e vai querer comer a gente com cara de polvo. Isso vai ser tudo uma projeção holográfica. Então, povo, o que eu posso dizer para vocês? Hello, acorda. Não há outra maneira de você acordar a não ser você conhecer e saber quem são esses que fazem esse jogo. Por que eles fazem esse jogo? Desde quando eles estão fazendo esse jogo? Quais são as provas de tudo isso, historicamente, na linha do tempo, que a coisa veio crescendo?
E por que isso é possível hoje? E por que seria impedido de ser assim? Se você, eu e todos nós estivéssemos enxergando claramente o jogo, e eu enxergo, e muitos dos meus alunos já enxergam claramente, né? Doído para alguns foi livrar-se dos centros de crédito, tem que jogar no lixo, esvaziar o copo e encher com informação que presta para, enfim, ser capaz de facear essa realidade, né? E aí, então, não ficar na mão do mistério, daqueles que sabem muito bem fazer isso e sabem muito bem como funciona a cabecinha das crianças que se parecem adultos, mas são infantilizados da massa dessa humanidade. É com você, Cris. Assustador, hein, Maria? Maria, várias foram as frases que podem ser analisadas, ditas especificamente pelo personagem Mistério. Faça uma rápida análise das principais. Antes de qualquer coisa, não sei nem se foi falado no filme, mas até uma aluna minha citou isso, eu acho que talvez tenha sido falado no filme, mas vem uma frase aqui, que é do livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que fala do seguinte: uma sociedade que cria falsa felicidade, onde não há desafios, confrontos, consequentemente, não há crescimento. A única forma de ser feliz é ser capaz de facear, de saber que há um processo constante que te bota em desafio para ser um ser melhor. Tudo aquilo que te leva para infantilizar e deixar então na mão de um outro que faça por você, tipo, o Estado faz para nós, o Estado é o pai da nação, o padre, o santo, o Messias, o Salvador, né? Ele vai vir nos salvar do nosso pecado, ele vem e nos salva. Tudo isso é uma pegadinha horrorosa para te deixar preso, aprisionado. A única forma de se libertar é você se desafiar constantemente e vencer todos os padrões que são colocados na sua frente. E essa também é a única forma de encontrar a verdadeira felicidade. Que a felicidade verdadeira não é de comprar um carro novo ou uma roupa legal. A felicidade verdadeira é de ser capaz de fazer as coisas, porque você é capaz de vencer honradamente como o herói, né? Então, tem umas frases aqui. Uma sociedade de crianças hipnotizadas que vivem em função do prazer imediato, sem qualquer capacidade de pensar e sem qualquer percepção do individual, do quem sou eu com o meu papel no mundo, é uma sociedade perdida, que é o que nós temos hoje em grande parte. Uma frase do Mistério, né? Ele fala: história bizarra é o tipo de coisa em que todo mundo acredita. É aquela em que todo mundo acredita. Tá? Se não tiver uma capa e um laser disparando das mãos, ninguém vai acreditar em você. Ele sabe disso, por isso que ele criou a holografia dele ser um super-herói que vem de uma terra paralela, disparando raios verdes e plasma verde, com uma capa e ele voando, né? Então, assim, para acreditar nele, tem que fazer isso. É que nem eu, né? O pessoal me perguntava: Maria Pereda, você é um ET? E eu dizia: não, 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 não. O que eu faço, isso você então canaliza. Não, cara, eu não canalizo, eu estudo. Isso é estudo. Meu perfil é estudar. Minha mente foi desenvolvida através do estudo. Não, não, não. Quando você acessa realidades paralelas, todos nós acessamos realidades paralelas. Eu não acesso realidades paralelas diferentes de você. A única coisa que eu tenho é consciência. Ah, então não tem graça, né? Agora, e se eu fosse um ET? E se eu tô aqui disfarçando de professora Maria Pereda, né? E se eu fosse um ET? O fato de você não saber que eu sou um ET não me dá valor. Mas se eu revelar para você que eu veio lá de Aldebaran, que a minha turma é da estrela Alfa do Touro, de Aldebaran, aí você vai me dar valor. Se eu disparar alguns raiozinhos na mão, então, nossa, aí vai ter uma legião de seguidores.
Homem, desperta. Para de fazer isso. Que é por isso que você está sendo enganado o tempo todo. Eis o problema. E o Beck, né, sabe disso porque os Rothschild, né, sabem disso e por isso mesmo usam isso contra a humanidade, que faz isso com prazer. Sobe a escadaria da igreja de joelhos ralados, porque acredita que isso é o perdão ou a graça que eles vão alcançar. Em vez de fazerem a graça, ajudando o próximo, fazendo coisas bonitas pela sua família, criando um mundo melhor, através de uma consciência melhor, sabendo melhor ser, aumentando o seu nível de ética, sobe a escadaria pedindo perdão, e aí já chega da igreja brigando com a vizinha, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa não adianta nada. Ó, crianças, né? Aí o professor de ciências disse o seguinte lá do Peter Parker, né? Viemos pela ciência e nos vamos por histórias de bruxas, né? Ou seja, eles vieram para Veneza através de conhecer coisas como é o caso do Museu de Da Vinci, que também tem em Veneza, e depois eles acabam indo por histórias de bruxas. O mistério disso, quando o novo Vingador descer, todas as mortes serão esquecidas. Ou seja, pode matar quanto for, pode criar guerra à vontade. Na hora que desce um herói, um Messias libertador, tudo se esquece, né? Ai, e ele falou aí por cima, estou tentando enganar 7 bilhões de pessoas, por isso que ele precisava fazer projeção muito boa, né? Aí ele diz, você não sabe o que é real, você tem que acordar. O Peter, ele estava brigando com holografias, como é que a teia de aranha, né, ia pegar a holografia? Obviamente, ele não sabe o que é real, você tem que acordar. Agora vamos para a parte interessante, né? Tem mais frases, mas aqui tem que parar. O Peter estava olhando os olhos, porque naquele momento todo ele esqueceu de quem ele era. Ele estava usando as teias e usando os seus olhos para lutar contra ilusões. Obviamente ele não ganharia nunca. As ilusões estavam sendo criadas por drones. E os drones voando em volta projetavam as ilusões, só que ele brigava com as ilusões de olhos abertos. Mas aí ele se dá conta de tanto apanhar. Não precisa apanhar tanto para poder aprender, pessoal. Você tem um caminho diferente, isso também é muito místico, religioso, que eu contei essa história de descer ao mais profundo, para então entrar e atingir a redenção, né, e a transformação. Isso não é necessário se a consciência chegar antes. Se ele tivesse atingido a consciência antes, ele não precisaria ter apanhado tanto. Então, em determinado momento, então, o que ele faz? Ele silencia e se recorda de quem ele é. Ele é o Homem-Aranha. E o Homem-Aranha tem o sensor aranha. Eu também tenho, porque eu tenho uma sensibilidade enorme de olhinho fechado. Se alguém vier, né? Eu brinco, meu filho também tem o sensor aranha. Temos os dois, né? Estamos dormindo, se alguém entrar no quarto, eu e meu filho temos essa sensibilidade. Então, o Peter sabe, através de uma coisa que se chama mente preditiva, que ele utiliza com grande precisão, que então se chama de sensor de perigo. Ele sabe quando o perigo está se aproximando e sabe o que está perto dele. Então, o que ele faz é fechar os olhos, silenciar e utilizar o seu poder interno não para brigar com a ilusão, mas sim brigar com o verdadeiro projetor daquilo, que eram os drones. E a partir desse momento em que ele cerra os olhos, ele passa a dominar-se e dominar a realidade, destrói todos os drones. E por aí vai. Aí o mistério fala, cria um mistério para o mundo ter em quem acreditar. People. Gente, é bem isso que eles fazem. Eles, abrir aspas, fechar aspas, criam os problemas. Problemas. Eles criam os problemas para virem com a solução que eles querem para os problemas, né?
a reação e a solução. É problema, reação, solução. Esse triângulo também é representado pelo símbolo do mistério, o triângulo dele pulsando com o olho. Problema, reação, solução. É o que eles fazem com você o tempo todo, jogando você de um lado para o outro, que nem um tonto ou uma tonta, que somos todos nós, se estivermos dormindo, brigando com fantasmas, com holografias, porque não sabemos usar a nossa mente como Peter fez para localizar a verdadeira fonte da projeção que nos engana. Aí tem outra frase, o mistério é a verdade, porque ele sabe da verdade, ele projeta a verdade. Aí ele disse o seguinte, é fácil enganar as pessoas quando elas mesmas já se enganaram, oh God! Vou ler de novo, é fácil enganar as pessoas quando elas mesmas já se enganaram, eu vejo isso pelos meus alunos, os iniciantes, dependendo do curso, porque eu tenho tantos cursos que é necessário andar por esses cursos para realmente alcançar um gradiente de compreensão ampla, porque eu não posso socar tudo na sua cabeça de uma vez só, que você explode. Então, o que eu sei, eu tenho que te dar em frações. Então, são frações necessárias para você ver vários ângulos e várias coisas. E eu vejo como é fácil enganar as pessoas. Porque eu mostro ângulos. Eles dizem, não, entendi esse lado. Eles vão e se enganam por esse outro lado. Ainda não aprenderam por esse outro lado. Às vezes dói de ver. Não dói de dor para mim. Eu só acho uma pena a pessoa fugir como uma água represada. Você tampa um lugar. A verdade dela é o auto-engano. A água corre para o próximo buraco. É o que acontece com eles quando eles não atingiram o estudo de todos esses ângulos que eu dou em vários cursos, que sem todos esses ângulos a pessoa não consegue enxergar uma totalidade, né? E a citação do George Orwell no filme é feita. O conceito, mais ou menos é isso, porque meus alunos foram anotando, minhas queridas alunas me salvaram, anotaram. O conceito de verdade objetiva está sumindo no mundo. Isso, acho que foi a namorada MJ que falou, né? O conceito de verdade objetiva está sumindo no mundo. É bem isso. Aí o mistério fala, eles vão ver o que eu quiser que eles vejam. Estes são os Rothschild, junto com os donos do mundo, porque eles fazem parte desses todos, né? Que se fundiram e criaram esse monstro, que são esses líderes mundiais, donos da riqueza do mundo, né? Essas famílias todas que eu apresento em detalhes, que não tá nesses videozinhos do YouTube que você vê, que é muito mais fundo o buraco, que tá no curso A Chave da Verdade, e a verdadeira história da humanidade, e termina bem ampliando isso com a chave da verdade. Então, eles vão ver o que eu quiser que eles vejam, é isso que eles fazem, porque todo meio de comunicação é deles. Eles implantam as mudanças sociais, que são as socioculturais, culturais, arrebentam com a sociedade, destroçam os padrões e os valores, jogam para coisas absolutamente cretinas, e a humanidade cai achando que tá legal, que esse é o novo right. É o novo certo. E não usa a cabecinha para entender que estão te matando, estão te destruindo, estão acabando com a humanidade. E o povo dá um joinha, porque não consegue raciocinar. Claro que esses que fazem isso é a massa. Aí esses da massa obrigam o resto que está pensando que se cala. Isso é o pior, porque não são heróis também. Que se calam frente à opressão daqueles que não têm cérebro. E por isso a frase do mistério. Eles vão ver o que eu quiser que eles vejam. Ponto. É o que acontece.
Ah, sim, também tem, né, em Amsterdã, né, o Homem-Aranha vai parar lá na Holanda e aparece a simbologia dos donos do mundo lá na Holanda, camisetinha do Homem-Aranha que ele tem que vestir, né, o Peter Parker, melhor dizendo, veste a camiseta dos donos do mundo, dos Orange, né, então a família Orange, um dos mais poderosos do mundo, ali os fofos, né, então, essas frases, as pessoas acreditam tudo mesmo, é fácil enganar quem quer ser enganado, eu acho que eu peguei as principais, com certeza se eu ver de novo o filme, minhas queridas alunos que tanto me ajudaram, muito obrigada a vocês que me ajudaram a montar isso aqui, né, porque tudo passa muito rápido, é um filme que tem que ver, como eu falei 2 vezes, para você pegar o máximo. Então é isso, pessoal, com relação à resenha desse filme, tem mais, mas quem sabe, vendo de novo, eu falo mais para vocês. E quero dar um recado para vocês que eu esqueci de colocar logo no início. O meu canal do YouTube, o Sol Negro 11, Maria Pereda, ele vai continuar funcionando, subindo vídeos, mas foi proibido pelo YouTube de fazer transmissões ao vivo. Eu espero que essa proibição tenha um período de talvez 90 dias, não sabemos porque não foi informada, ninguém fala comigo, ninguém me responde, não tem com quem falar, é totalitarismo, né? Então eu criei um novo canal para transmissões ao vivo. Nesse canal atual é onde vão estar sendo sempre subidos os vídeos novos, com o programa de Espertos e outros mais. E no canal novo, que é esse que está projetando aí para vocês, Maria-Ágora. É como se fosse agora, que é transmissão ao vivo, Maria Agora, só que é Maria Ágora. A Ágora é o local na Grécia Antiga, onde os professores, os sábios se reuniam para discutir e dar aulas e conversar sobre temas importantes e relevantes. Também os políticos, né, usavam a Ágora para isso. Então, esse canal será uma Ágora, a Ágora de Maria Pereda, para fazer transmissões ao vivo, onde eu faço essas aulas abertas, onde por vezes demora de 2 até 4 horas de aula ao vivo, e a grande maioria, quando eu termino, sai do ar. Então você não vai querer perder sai do ar, porque são assuntos que não dá para deixar aberto, pessoal, né? Então, por isso mesmo, né? Problemas surgiram e eu estou abrindo um novo canal para poder fazer essa transmissão. Então, eu conto com você para você poder estar comigo, né, nessas transmissões ao vivo, tá bom? Se inscreve lá, o link tá aqui embaixo, ou só digita Maria-Ágora, o link tá debaixo do vídeo, para você poder se inscrever e não perder as transmissões. Então é isso, pessoal, muito obrigada, é um prazer estar com vocês, esse é o meu desejo de alma, fazer esse trabalho, que me dá muito trabalho, é um trabalho que dá muito trabalho, mas é feito com o desejo e o saber. Eu vejo o resultado através dos meus alunos, que existe sim a possibilidade de virarmos isso e transformarmos isso num mundo melhor, mas sem esforço não chega a lugar nenhum, ok? Então, um abração, pessoal, e até mais. Muito obrigada. É com você, Cris. Bem, pessoal, gratidão, gratidão, Maria Pereda, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Gratidão a você que está aí assistindo os nossos programas. Então, inscreva-se no nosso canal Cron TV, canal do YouTube, e Maria C. Pereda, canal do YouTube. Vem com a gente aqui nessa viagem e até o próximo Despertos.